o Vasco teve uma grande alegria em 48, que ele entrou realmente para a história, foi o primeiro clube brasileiro a ser campeão num torneio internacional fora do Brasil, né? Então, nem a seleção brasileira tinha ganho isso, né? Então ele realmente teve esse fato de ganhar a Copa dos Clubes Campeões, que é o sul-americano da época, que dá tranquilo para equiparar com a Libertadores, né? Claro que muita gente quer falar mal do Vasco, diminuir esse título, mas foi um título enorme, comemoradíssimo na época. Quando o Vasco chegou no Brasil, por exemplo, teve, né, desfile com carro de corpo de bombeiros, foi uma coisa muito valorizada. Os clubes, os países sul-americanos dos seus jornais também valorizaram muito, foi uma conquista realmente, dá para dizer tranquilo, do tamanho da Libertadores. O Vasco foi considerado, na época, o campeão sul-americano, né? Eu vou muito nessa linha, assim. Para mim, vale muito como é que o campeonato foi recebido na época, e não depois e tal. Como é que na época foi recebido? Na época o Vasco foi entendido como o primeiro campeão sul-americano de clubes e tal. Até foi um campeonato comandado pelo Colo-Colo, né? A diretoria do Colo-Colo teve essa ideia de organizar. Não foi exatamente, aí o pessoal quer ser chato, né, com o Vasco e tal, pela Conmebol da época, mas teve a participação do presidente da Conmebol, ele apoiou e tal. Então assim, fica um pouco no meio do caminho, mas bem mais para ser valorizado. E o Vasco foi lá disputar, né, com todos os campeões sul-americanos. O único que não foi da época dos países mais importantes, né? O único que não foi o campeão peruano, mas foi o vice. O campeão peruano estava com muitas contusões na época, não quis participar por causa disso, foi o vice, mas fora isso todos os campeões nacionais. O Vasco não era exatamente campeão nacional, porque não existia o Campeonato Brasileiro aqui, tinha o de seleções, né, mas não o de clubes. Mas ele era o campeão carioca e isso era visto como, como o Rio de Janeiro é a capital federal, eles usaram esse critério. Claro, ele poderia e deveria ter disputado ali com São Paulo, né, que era o clube principal do estado de São Paulo, mas não foi feito isso, até porque foi um campeonato feito razoavelmente rápido, organizado razoavelmente rápido, mas ele foi jogar e ele era visto como o melhor time brasileiro mesmo na época, e francamente provavelmente era. E realmente foi disputar lá. Começou muito bem, ganhando os 4 primeiros jogos, né? E pegou depois o Colo-Colo, empatou em 1-1. Ele teve esse grande mérito de ganhar de 4-1 do Nacional do Uruguai, que foi um resultado vital ali na campanha. O próprio Nacional ajudou o Vasco ganhando do River Plate. Então o Vasco foi pegar o River Plate com a vantagem do empate, né? Curioso que o Vasco quase que foi embora para o Rio, porque teve um adiamento do jogo do River Plate, mas felizmente a diretoria do Colo-Colo e o próprio Valenzuela, que era o presidente da Conmebol na época, segurou o Vasco ali, senão, por questão de gasto mesmo, né? O futebol não dava muito retorno financeiro, né? Isso dava muito prestígio, mas não dava um retorno financeiro realmente essa competição. Mas felizmente seguraram o Vasco aí, e o Vasco foi jogar ali com o River Plate, que era considerado também um dos maiores times da história do futebol também, né? Ali foi um confronto raro de 2 timaços da história do futebol, e isso na opinião de qualquer um de história do futebol, não é uma forçada de barra de jeito nenhum. River Plate tinha o Di Stéfano, tinha o Labruna, tinha o Lustô, um timaço realmente, né? Nestor Rossi, era treinado pelo Guilherme Stabile, que foi o artilheiro da Copa de 30, o Vasco com o Flávio Costa, com o Ademir, com o Jair, com o Diabo, com o próprio Barbosa, um time sensacional, né? Friaça, então assim, realmente um grande jogo. Pena que não há imagens desse jogo, né, só fotografias, mas não foi filmado, ou se foi filmado não resistiu, até pelo menos nunca vi imagens desse jogo. Mas o Vasco conseguiu segurar o 0-0, com o Barbosa jogando muito bem. Dizem que teve um gol do Chico mal anulado, é uma coisa que a gente nunca vai saber, né, não tem imagens, mas o Vasco fez um jogo bastante de igual para igual com o River. O Barbosa foi muito bem no jogo, o Vasco segurou esse 0-0 aí e foi campeão desse torneio, que se não é Libertadores, praticamente porque no mesmo estilão e tal. Quando a Libertadores começou ali indiscutivelmente em 60, era um formato parecido, só que era mata-mata, né? Mas era mais ou menos isso, os campeões nacionais e só os campeões nacionais, não tinha vice, não tinha nada desse negócio de 4, 5 do mesmo país, não. Era só o campeão. Então assim, realmente muito parecido. Na minha opinião, sim, é equiparável totalmente à Libertadores. E o Vasco ganhou esse título, foi fundamental para o prestígio do futebol brasileiro e do próprio Vasco, evidentemente, né?